Entendeu? Boa noite a todos. Antes de eu começar, eu vou pedir que vocês fechem os olhos um minuto. Não precisa ser só um minuto, mas fechem os olhos um pouquinho e respirem profundamente por 3 vezes. E durante essa respiração, eu quero que vocês recordem, pensem no que vocês tentaram controlar hoje. Se foi o tempo, grata. As pessoas, foi o Uber, o ônibus, o filho, o esposo, a esposa. Dêem uma pensada. E ainda respirando bem profundamente, vão abrindo os olhos. Vocês se lembraram de alguma coisa que tentaram controlar hoje? Boa noite, então. Meu nome é Jaque Caldarte. E o nosso tema de hoje, eu acho que o André escolhe a dedo quando sou eu que venho, sabe? Porque é uns temas muito para mim. Acho que vou falar mais de mim do que de vocês. Familiares, controladores e manipuladores. O que fazer? Esse é o teminha. A gente pensa que não, mas é uma das grandes dificuldades da humanidade. Aquilo que nos prende, que nos aprisiona aqui nessa encarnação, o que nos mantém repetindo histórias, seja nas relações, seja em qualquer área, é a nossa necessidade de controlar as coisas. A gente quer que tudo seja do nosso jeito. Mas a gente, às vezes, nem sabe que jeito que a gente quer. A gente, às vezes, nem sabe de que jeito que a gente gosta. A gente não se dá conta de que tudo que a gente tenta controlar nos escapa mais rapidamente da mão. O grande aprendizado que a espiritualidade nos traz é para a gente aprender a ser água. Vocês sabem o que é ser água? É contornar. Vocês já viram um rio bloqueado? Como é que ele fica? Já viu um rio tentar subir? Não, né? Ele vai seguindo o seu rumo, ele vai fluindo naturalmente, passando pelos obstáculos até chegar no seu objetivo. Qual é o objetivo do rio? É o mar. Sempre o mar, irmãos. E nós ficamos aí nesse embate com a vida, tentando conduzir ela do nosso jeito. Esquecidos que existe uma fonte que tudo é, que muitos de nós chamam de Deus, uma fonte que tudo é e que tudo gera, que é quântica, dinâmica, potente e que vai nos levar para onde a gente precisa ir, querendo ou não. Eu sempre trago a minha colinha para a gente poder trocar. E a palavra controlador, ele vem do latim, né? Controle, controlador. E ele fala sempre de quem quer fiscalizar, controlar, conduzir, fazer no lugar. E quantos de nós está se comportando dessa maneira, não é? A palavra controlador, ela está dentro da palavra manipulador. O controlador não é tão manipulador, mas ele quer que as coisas funcionem. Vocês sabem que eu tenho passado, né, quem me conhece mais pessoalmente, por algumas situações bem difíceis com a minha filha. Eu tenho uma filha especial e ela não lava a louça como eu quero. Vocês não acham o cúmulo um filho não lavar a louça como a gente quer? Ele não arruma a casa como eu quero. Ela não acorda no horário que eu acho que ela tem que acordar. Ela não namora com quem eu quero que ela namore. Vocês têm esse problema? Não, né? Os de vocês faz tudo como vocês querem, né? Lá no meu trabalho, as pessoas não fazem como eu quero. Seja o horário, seja a organização da sala. O controlador, ele tem essa necessidade
que as coisas caminhem como ele quer. O manipulador, ele tem umas nuances um pouco diferentes, que eu vou trocar aqui com vocês, porque muitos de nós somos manipuladores e não nos damos conta. Muitos de nós estão em relacionamentos manipuladores e não nos damos conta. A palavra manipulação, ela vem da ação de fazer com que as coisas fiquem propícias ao que eu quero. Eu faço de forma que aquilo que eu entendo que é interessante para mim aconteça. Muitos de nós. Essa palavra, ela surgiu, ela é francesa, manipulação, e ela surgiu em 1827, com a seguinte conotação: pessoa com habilidade com as mãos. Manipulava as coisas. Em 1867, ela criou o tom de gerenciar para influenciar do jeito que gostaria. Influenciar mentalmente, diretamente, tomar o controle e a condução das pessoas. A gente que é espírita, né, ou se diz espírita, porque espírita que tem medo de espírito, para mim já não é espírita, tá? E a gente tem muito espírita com muito medo de espírito. É, não é? Ai, essa noite eu não dormi. Tinha um espírito na minha casa. Dorme tranquila, que é normal. Ah, fica bem tranquilo, que nós que estamos na carne e somos espíritos, ter espíritos à nossa volta é comum. Voltando, que eu sou muito prolixa, eu tenho que tomar cuidado para não fazer isso, né? Então, a gente muitas vezes não se dá conta que a gente está movimentando dessa maneira na nossa vida. A manipulação é toda vez que eu quero que o grupo ou uma pessoa seja conduzida como um objeto. Isso acontece nas religiosidades, quando um dirigente de um trabalho, quando um coordenador de um trabalho, seja em qualquer religiosidade for, quer que você faça o que ele acha que é o certo. Você é só um peãozinho. Tu não tem voz, tu não tem vez. No ambiente de trabalho, aquele companheiro de trabalho manipulador, ele manipula para que você faça tudo do jeito que ele quer. Então, isso acontece nas religiões, no trabalho e, o pior, nas relações pessoais. Seja de amizade, seja de relacionamento afetivo, casais, ou na relação de pais e filhos e família. Algum de vocês é ou tem alguém no grupo familiar bem vitimista? Porque a gente tem que pensar se a gente é, né? Porque a gente olhar assim e apontar quem é fácil, né? Ai, lembrei do meu vizinho, lembrei da minha avó, lembrei da minha mãe. Mas olhar para a gente nesse espelho é de demasiada importância. Por quê? Demasiada importância. Por quê? Porque quando a gente se reconhece nesse lugar, começa a tomar consciência, a gente começa a transformar a nossa história. E a gente pode sair desse lugar do manipulador, do controlador, do vitimista, do doente, né, gente? Porque isso é uma doença. É uma doença comportamental. Tá? É uma das mais discretas violências abusivas. Porque como ela é manipulação, né, ela é manipulada, ela acaba não dando a impressão de um abuso, diretamente falando. Mas ela é mais comum do que a gente imagina. Todos nós manipulamos. Todos nós. Hoje eu conversava com uma paciente, que sou terapeuta, e ela dizia, não, eu tenho que discutir isso com o meu esposo, mas eu tenho que esperar o momento propício. E se eu conversar agora, ele não vai concordar, então eu tenho que fazer no momento que esteja tudo bem, para ele concordar com o que eu quero que ele concorde. Ninguém fez isso aqui não, né?
Nunca, né? Olha lá, todo mundo tem essa cara de que nunca. Isso tem nome. É manipulação. Existem duas maneiras da gente olhar. É a articulação, que é quando eu faço que as coisas caminhem, fiquem boas e saudáveis para o coletivo. Aí eu conduzo como dirigente, um coordenador, um pai de família, um responsável de uma empresa, um dirigente espiritual, que é o meu caso, para que fique tudo de comum acordo para todos, não para a Jaqueline. Manipulação é quando eu faço para que tudo fique do jeito que eu quero. Só para o meu bel prazer. Todos manipulam, desde a barriga da mamãe, a criança. Vocês sabiam que grande parte das crianças adoecem só para chamar a tua atenção? Qual é o nome disso? Manipulação. Só que ela não sabe disso. Ela não tem a consciência de que essa ação racional está acontecendo dentro dela. Mas nós, pais, a gente vai deixando com que aquilo se construa. Aí ele se torna adolescente, continua manipulando. Ele se torna adulto, continua manipulando. E muitas vezes vai ser um adulto muito desorganizado com o nosso caminho. Na vida adulta, isso se torna uma arma muito poderosa que pode, inclusive, destruir vidas. Você ser charmoso, sedutor, você fazer acordos, fazer contratos, isso é muito saudável, é da vida. Mas você manipular para que as coisas fiquem do seu jeito não é saudável. 8 sinais de manipulação. Olhe para você. E se em algum momento você poder contribuir com alguém que esteja nessa condição, diga também. Isso é muito importante. Primeira delas, com palavras. A pessoa vai conduzindo na sua verba, aí eles são muito ardilosos, né? Vocês querem ver uma forma de manipular com palavras? Quem aqui já recebeu uma ligação de alguém querendo vender algo no telefone? E aí vem um argumento, aí vem um outro argumento, e aí vem um outro argumento. E nós, né, na nossa impaciência, a gente diz, então faz aí para não me incomodar. Tu alimentou o quê? Uma manipulação. E aí nós podíamos falar de vários fakes e trotes que nós temos por aí. Né? O manipulador, quando ele usa palavras e ele não consegue te convencer, o que ele vai buscar? Ele vai buscar o teu passado. Quem aqui, quando se viu perdendo numa discussão, não buscou um assunto lá do passado para acusar alguém? Quem nunca? Eu já fiz isso. Aí. Acho que todos nós. O manipulador, ele vai pegar esse fato, essa falha, esse comportamento para trazer à tona, para conseguir te convencer do que interessa a ele. Uma segunda ação, um segundo sinal é o inconformismo e a autopunição. Sabe como é que é a fala do inconformismo? Eu não acredito que você está fazendo isso comigo. Quem já ouviu? Quem já disse? Eu não mereço isso de você. Eu fiz tudo para você e você vai fazer isso comigo. Manipulação pura. Normalmente os manipuladores distorcem os fatos. E eles vão procurar aliados. Eles vão pegar uma situação e eles vão distorcer isso, porque o manipulador não tem autorresponsabilização. Ele não se responsabiliza pelas suas ações e nem pelas consequências das suas ações. Sempre foi quem? O outro. Foi o amigo do trabalho que não fez a parte dele, foi o esposo que não fez a parte dele, o filho. Ele sempre vai achar um culpado porque ele não assume as coisas da sua vida. Eles são ótimos em terceirizar responsabilidade e culpa. Ótimos. Foi meu pai, minha mãe, minha avó, foi o motorista do ônibus. Eu tenho uma pessoa que ela diz, não,
O ônibus passa muito cedo, é por isso que eu chego atrasado. Vocês acreditam nisso? Viu? Desculpa mais esfarrapada, né? Não, eu saio de casa às 7h30, mas o ônibus passa às 7h20. A culpa é de quem? Do motorista. Todos nós, né? E isso também, gente, é uma arma. Porque eles usam qualquer coisa para poder jogar para você uma responsabilidade que é deles. Uma outra artimanha do manipulador é minimizar a sua dor. Ai, para com isso. Que chatice. Você não está fazendo tempestade em copo d'água? Isso é uma bobagem que está te incomodando. E aí a gente se sente muito culpada de estar tendo aquele sentimento, né? Ou de estar tendo aquela ação, ou aquela colocação, principalmente nos relacionamentos, isso é muito profundo. Quando uma pessoa está em depressão, ela está em tristeza, e nós achamos que isso é uma bobagem, nós estamos desmerecendo aquele sentir. A gente sempre tem que olhar para uma sensação de tristeza. Esperando dar o meu horário para vir para cá, eu vi um memezinho que era um menininho perguntando para um mestre, né? Ele dizia, por que quando eu sinto tristeza eu me sinto culpado? E o mestre diz, porque nos ensinaram que tristeza é fraqueza, mas tristeza, gente, é humanidade. Todos nós temos momento de fragilidade, todos nós temos momento de tristeza, de medo, de angústia. Isso é da nossa natureza. Todas as vezes que alguém desmerece um sentimento seu, repense se essa pessoa é uma pessoa de valia para estar com você. Normalmente, eles têm comportamentos passivos. Passivo-agressivo é o nome. Se ele não conseguir como ele quer, ele vai procurar fofoca. Ele vai entrar no teu no teu Insta, no teu Face. Ele vai buscar coisas que ele vai minar a confiança das pessoas na sua volta. Alguém já passou por isso? E a frase legal que eles utilizam é: ai, desculpa, não foi minha intenção. Eu só queria ajudar. Eu só queria brincar. Brincadeiras de mau gosto, elas nos levam para um lugar emocional não muito satisfatório. Foi sem querer, querendo. E os manipuladores são vampiros energéticos. Eles sugam a nossa energia. Parece que sabe aquela pessoa, ou aquela situação, ou aquele local, aonde você parece que fica muito desconfortável, que você não confia, né? Que você não consegue se sentir seguro contando das suas coisas para alguém. Muitas vezes, nesse local, ou essas pessoas, elas estão vampirizando você, sugando a tua energia positiva, utilizando o magnetismo para tirar de você a sua energia produtora. Quando a gente se vê numa situação como essa, e acho que todos nós já tivemos ações dessa maneira, nós já estivemos em situações profissionais, afetivas e familiares dessa maneira, a gente precisa nos conscientizar da parte que nos cabe e começar a ter mudanças de atitude. O que vocês acham que é o devido fazer? Por exemplo, se é o meu pai ou a minha mãe que tem esse comportamento, eu não vou mais falar com eles. Não tem como, né, galera? E se é no meu trabalho? Não tem como. Mas a gente pode, na nossa percepção e conscientização disso, porque tudo isso que eu estou falando é magnetismo humano, a gente pode, no autoconhecimento, começar a prestar atenção que isso está acontecendo, que nós geramos, ou estamos em situações que geram isso, a gente pode construir um distanciamento saudável.
Não é porque eu trabalho numa empresa que todo mundo é meu amigo pessoal, íntimo, que tem que saber da minha vida, da minha história. Tem gente que não tem discernimento, né? E conta toda a sua novela mexicana, né? Onde para. Senta no ônibus e conta. Ouve a vizinha da cadeira e todo o ônibus dentro. No telefone, as pessoas estão fazendo isso com o telefone. Elas botam o vídeo dentro do ônibus. Já viram isso? Dentro do ônibus, vídeo? Conta a vida todinha dela ali. Com mais 40 pessoas ouvindo que não sabe nem quem é. Nós estamos numa exposição via internet muito grande, aonde as pessoas manipuladoras, elas podem usar isso tudo contra você. Como você pode fazer um distanciamento saudável, respeitoso, harmônico, porque todas as pessoas são filhos do mesmo Deus que eu e você, mas se distanciar. Converse com essa pessoa o necessário dentro da atividade que você está dentro junto com ela, mas mantenha esse distanciamento, onde você não sofra tanta interferência com isso. Gente, é grande aprendizado que nós todos temos que ter. Aprenda a dizer não. Não, eu não concordo. Você está falando isso? Vamos fazer uma cariação? Ah, você está falando dessa amiga aqui? Vamos lá. Vamos nós duas. Chama ela. Vamos conversar com ela. Vamos ver se isso é fato. Vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se isso realmente aconteceu. Seja no trabalho, na família, em qualquer lugar. Você acaba com esse problema. Cria uns inimigos também aí, mas isso faz parte do nosso processo de encarnado, né? Aprender a dizer não é uma grande tarefa da nossa humanidade. Porque quando eu digo não para esse irmão, eu estou dizendo sim para quem? Para mim, para minha história. Eu estou dizendo sim para aquilo que eu pretendo para a minha vida. Para a busca de propósito que eu tenho para aquilo que eu quero construir na minha história. E o que é muito gostoso, né, gente? Que quando a gente começa a fazer esse movimento, a nossa vida muda muito. Sim, eu me distanciei de algumas pessoas, mas eu ganhei tantas outras que pensam como eu, né? Que daqui a pouco contribuem com o meu crescimento, meu desenvolvimento. Eu desenvolvi uma coisa que é uma busca também da nossa humanidade, que é inteligência emocional. Hoje eu não me desequilibro se alguém me xingar de uma palavra feia, mas eu já me desequilibrei muito. Se alguém faz uma fala negativa a meu respeito, e ainda tem muita, ela não me toca, sabe por quê? Porque ela não está falando de mim, ela está falando dela. Quanto mais Pedro fala de Paulo, mais sabemos de Pedro do que de Paulo. Quando alguém fofoca, ela não está falando de mim, ela está falando dela. Essa inteligência emocional, esse autocontrole, essa autoconfiança vai te trazendo uma força enorme de vida. E aí, aquilo que a espiritualidade fala tanto, que é da gente construir um ambiente energético e emocional saudável, elevar a nossa frequência, nos manter fora do padrão negativado, com todas as nossas portinhas fechadinhas, é sobre isso. É de você estar de bem com a única pessoa que você precisa estar de bem. Quem é? Quem é essa pessoa? A gente. Quando eu estou de bem comigo, eu estou de bem com os meus filhos, estou de bem com o meu companheiro, me relaciono bem na casa que eu trabalho, energeticamente, espiritualmente, me relaciono bem com as pessoas do meu serviço, eu dirijo com tranquilidade, eu não fico batendo boca com o motorista, eu vou numa viagem e volto. Por quê? Porque o meu campo vibracional, o meu campo mental e o meu campo espiritual está fortalecido pelo amor que eu tenho pela minha pessoa. E isso me liga diretamente a quem? Ao meu mentor espiritual e a Deus Pai Poderoso. E aí sim, a gente criou uma rede comportamental de muita saúde. Saúde em todos os aspectos. Então, como é que a gente lida com isso? Alguém já parou para pensar aqui? Eu já falei minha meia hora. Muito rápido, né? Tinha que ser umas 2 horas para a gente falar, né? A gente lida
com o autoconhecimento. Quando eu conheço quem sou eu, o que penso, o que sinto e o que eu espero da vida, eu começo a conduzir minha história, palavras, ações, comportamento em direção a esse meu projeto de vida. Eu direciono isso. E o mais gostoso é que você pode ser exemplo para muita gente que também quer mudar a sua história, só não sabe como. Jesus fez isso, né? Jesus foi o maior exemplo que a gente teve. Ele foi ofendido, humilhado, falaram mal dele, criaram histórias e ele se manteve como? Como que ele se manteve? Ele sabia qual era o propósito dele. E ele sabia que ele veio para fazer diferença na minha vida e na tua. Mas e você? No que você crê? Como lidar com isso? Sendo você mesmo, sendo exemplo, fazendo o melhor que você puder. Porque senão, amigos, desculpa, André, mas senão, vocês vão vir aqui todas as semanas. Todas as semanas alguém vai palestrar. Mas vocês vão sair daqui com mais do mesmo. Com mais do que vocês já têm. O dia que vocês realmente quiserem transformar a história de vocês, vocês vão aplicar em vocês o que vocês recebem da espiritualidade e daquilo que vocês recebem nas palestras. Sem isso, nós vamos só ser mais um na multidão. Nós precisamos aprender a ser únicos, porque Deus nos fez únicos. Gratidão a todos. Para olhar para o outro, olhe para você, porque o outro fala mais de você do que dele mesmo. Gratidão. Um bom trabalho.